bem-vindos a mais um episódio do nosso canal. E quem está assistindo no YouTube, você já aproveitou para se inscrever e também ativar o sininho para toda vez que sair vídeo novo, nós saímos vídeo quase todo dia, chegar no seu celular e você não perder nenhum conteúdo de qualidade, com profissionais que realmente vale a pena você conhecer o trabalho e entender sobre o assunto que a gente está falando, para você não cair nas garras de gente qualquer. Então, se você quer conhecer mais do nosso trabalho, tanto do meu quanto do Danilo, que é o nosso convidado hoje, se inscreve no canal. Vou deixar aqui na descrição o canal da equipe Danilo Faria e do Danilo Faria, para que você consiga conhecer, aprender e entender mais desse trabalho incrível que nós vamos falar aqui hoje. Tá falando sobre o podcast? Você vai comentar nesse podcast, você vai enviar para sua amiga que corre, você vai seguir o canal para chegar também lá no seu Spotify, na sua retrospectiva. O podcast Polinutri vai ser o mais escutado do seu ano de 2026. Coloca no replay e envia. Gente, sejam muito bem-vindas mais uma vez. Muito obrigada pela participação de vocês, tanto no canal do YouTube quanto no podcast. E hoje o nosso convidado é o queridíssimo treinador Danilo Faria, dono da assessoria Equipe Danilo Faria, maravilhosa, há anos no mercado, e nós vamos falar um pouquinho, né? Eu já adiantei. Mas fala um pouquinho aqui sobre você, sobre a sua trajetória, seja muito bem-vindo e muito obrigada mais uma vez pelo seu tempo e por estar aqui no canal. Ok, primeiramente muito obrigado pelo convite, foi um prazer. E a gente já vem trocando figurinhas aí há muito tempo, por que não trocar isso no podcast? Exatamente. Né? Então vai ser um prazer enorme falar para vocês aí sobre corrida, sobre trajetória, sobre prescrição, sobre tudo que a gente estava falando aqui nos bastidores, né, Poli? É muita coisa para falar. E falando um pouco sobre mim, meu nome é Danilo Faria, como a Poli adiantou, eu sou um treinador de corrida aqui de Uberlândia. Nasci em São Gotardo, Minas Gerais, caí em Uberlândia para fazer educação física, que sempre foi um gosto muito grande de prática esportiva, de fazer qualquer tipo de atividade física, era muito atrativo para mim. E quando eu cheguei aqui em Uberlândia, a gente começou, no caso meus pais, começaram a ter essa ideia de que eu não ia ficar mais naquela cidade pequena de São Gotardo, e ia ganhar o mundo aí. Eu parei em Uberlândia porque a Uberlândia é uma terra muito querida que começou a abrir várias portas para mim, e a corrida de rua apareceu no final da minha trajetória na faculdade. Eu testei de tudo, Poli, musculação, treinamento funcional, fiz curso de crossfit, mas a corrida foi paixão à primeira vista. E assim, eu brinco que quando eu cheguei na corrida era tudo mato. Porque não tinha corrida, não tinha eventos da forma que existe hoje, mas eu acreditei no potencial porque nos grandes centros, São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, já era realidade. E hoje a corrida é o que é, né? Então, a assessoria já está no mercado há um bom tempo, a gente fez aniversário já de 14 anos da assessoria. Nossa. Antes tem uma história que fica para outros carnavais, mas eu também tinha uma assessoria antes, que hoje cada sócio que eu tinha tem a sua assessoria, e eu posso falar que a gente implantou a corrida de rua em Uberlândia. Sim. Eu, o Heitor da 4X, o Fred Vilarinho, o Daniel Oliveira, a gente trouxe a ideia de assessoria, enquanto isso eram apenas grupos de corrida. O Nilson tinha um grupo, sabia? Não. O Nilson, que é o corredor famoso, uberlandense no Brasil. Eu estava pesquisando quantas maratonas ele já fez. Olha, é difícil contar, né? Porque não para de fazer. Não para, e parece que a última era 410, sei lá. E pra gente não errar, há mais ou menos um ano ele estava comemorando 300 maratonas. Então ele faz aí uma média de 20 maratonas a cada 2 meses, já está chegando umas 400, se não tiver chegado, né? 20 maratonas a cada 2 meses? A cada 2 meses. Ele tem um esquema nos Estados Unidos que são as maratonas pelos estados. E tem um pessoal que organiza maratonas consecutivas. Então são 50 estados nos Estados Unidos, e a galera tende a correr ali 5, 6, 7 durante uma semana. E o Nilson já completou isso 2 vezes. Jesus! Então, eu acho que a gente é privilegiado por um monte da minha área, a gente é privilegiado demais, porque eu vi esportistas que marcaram tempos, no caso Usain Bolt, Pete Sampras, Tiger Woods,
E vários outros, Michael Jordan, Messi, por trazer futebol, Cristiano Ronaldo, mas a gente tem um ícone aqui em Uberlândia que é o Nilson Lima, que manda muito bem na questão de quantidade de maratona. Né? Sim. E você falou também da trajetória aqui da equipe Danilo Faria, né? E agora, dos pontos mais recentes, a gente é parceiro há mais de 5 anos, mais ou menos, exatamente. Que foi quando, inclusive, eu me lembro que eu voltei a correr, eu era corredora ali na época de 2013, antes da faculdade, eu gostava bastante de correr. Mas nunca foi algo assim que eu levava muito a sério. Eu corria pra ansiedade, por hobby e tudo mais. E em 2020 eu voltei a correr, porque era a única coisa que dava pra fazer na pandemia, né? E aí eu voltei a correr e foi quando eu ouvi, olha pra você ver, o nome Danilo Faria. Né? Eu já sabia que existiam assessorias aqui, mas de fato as pessoas que eu conheci nessa época do meio de corrida, todo mundo era do Danilo. Aqui, inclusive, eu acho que tinha que abrir uma unidade aqui perto. Com tanta gente de camiseta do Danilo que eu vejo correndo aqui, eu me sinto correndo com a equipe. Mas aqui perto da sua casa tem aumentado muito a questão da corrida também, demais. Né? Aqui tem um viaduto ali, a galera faz. Eu já passei e tá lotado gente caminhando. Mas não tem nenhuma assessoria. Aqui, olha o nicho, olha o gap. Eu ainda já falei, gente, se abrisse uma assessoria aqui, eu ia ser piolho, todo dia eu ia vir. Porque aqui, como fica um pouco mais pro lado de cá, você não tem um local físico, né? Todas as assessorias ficam pro lado do parque, ali. Então, eu falo que aqui você tá perto do Granja, você tá a 5 km do Granja, tem toda essa parte aqui que tem uma estrutura gigantesca para criar alguma coisa. Aqui tem o industrial o industrial. Que a galera fica sempre passando, né? Principalmente de bike também, a galera da bike fica muito aqui, porque é rota ali pro cruzeiro. Saída, assim, verdade. Tem uma rotinha, inclusive, de bike, que uma vez, teve uma época que eu fiz bike. Também? O que você não fez, pô? Não nadei. Mas eu sei nadar só no passado. No passado, eu sei nadar, tá? Tinha uma medalha, mas eu desisti de natação, não é comigo não. E aí, o pessoal sai muito daqui, dessa rota aqui que tem. Faz uma rota, inclusive, aqui dentro do Distrito Industrial, dá mais de 20 km. Legal. Que basicamente é como se fosse uma rodovia ali dentro, né? Quando você vai pegando ali dentro das coisas. Eu super acho que tinha que ter um Danilo Faria, porque, gente, você não tem a noção da quantidade de gente que tem aqui. Vamos fazer um estudo pro lado de cá. O próprio Graziano, ele é aqui, ele mora 3 ruas aqui. Verdade. Ele tá por aqui também. A Simone, Graziano. Tem um outro rapaz. Tem o Gilberto, que mora aqui. Não sei se o nome dele é Gilberto. Não sei. Ele tem um HRV. Um moço que corre com a sua assessoria. Não é o Gilberto. O Gilberto, ele tem uma caminhonetona antiga, mas enfim, mas tem muita gente por lado de cá. Quando eu faço um mapeamento, uma vez por ano, a gente, para entender o que os alunos estão achando, até questões de novas ideias para inovação, a gente faz um questionário de satisfação. Esse questionário tem um que fica ativado para a galera fazer tudo, o ano inteiro ali. O cara tá putaço, eu vou ali, faço um questionário e falo que tá me incomodando. E também tem um que ele é sazonal. Então, no final do ano a gente aplica e vê. E nisso tem um mapeamento na cidade. O bom da assessoria esportiva, comparando a academia, que por mais que a gente tenha um espaço físico, tem muita assessoria que nem tem um espaço físico. Não tem. Acaba que é uma prescrição online, né, com pontos de encontro na cidade, então espalhados ou no Parque Una, mas realmente a concentração acontece pro lado da Zona Sul. Sim. É centro para a Zona Sul e do lado de cá fica meio carente mesmo. Tem um mercado. E é uma opção de estar crescendo do lado de cá também. Eles estão construindo ali um monte de coisa, justamente naquela pista. Eu falei assim, nossa, um dia podia ser tanto uma assessoria. Eu já dei várias ideias aqui de modelo de negócio. Mas, Danilo, me conta um pouco da tua trajetória em relação ao esporte da tua vida. Danilo no esporte, na corrida, né? A gente falou da transição ali que você teve, que você passou por vários setores dentro da educação física, mas que você caiu de fato na corrida e que já teve assessoria com outros clientes, com outras pessoas que têm outras assessorias e que tem hoje o espaço da Faria, que ficou gigantesco agora com a nova reforma, maravilhoso. É um espaço assim que tem pilates. O que mais que tem lá? A gente está hoje com pilates, a gente tem a parte de liberação miofascial também, agora com fisioterapeuta lá permanente, então o aluno sente aquela dor, não tem aquele negócio, eu acho que é isso, vai no fisioterapeuta.
Já está integrado. Já está integrado. Então a galera vai, faz avaliação, eu sento com o físico, a gente discute qual vai ser o melhor processo, se ele vai fazer um tratamento fora ou com a gente, se ele vai procurar um médico de fato. Nós também temos parceria com psicologia esportiva, parceiro com nutricionistas. Se o nutricionista quiser, igual no seu caso, a salinha está lá para atender o aluno. Sim. Então, o funcional é dividido em duas partes, para falar a verdade em três, mas em duas partes principais, que é o funcional de performance e o funcional adulto. E tem gente que trabalha com criança, ou seja, é um complexo mesmo de atendimento. É gigantesco o espaço e dá para atender vários setores. Você também tem um trabalho muito com pessoas deficientes, né? Sim. Eu vejo muito você postando, mas esse trabalho é um trabalho que você desloca, é a parte do local, né? É porque eu sou igual o pai do Cris, eu tenho vários trabalhos. Vários empregos. Vários empregos, multifunções. E eu assim, ainda, por opção e também até um pouco por necessidade, eu ainda trabalho como personal trainer. E o meu segmento, assim, é muito a parte de bem-estar. Então, eu trabalho com reabilitação, trabalho com a parte de idoso também, gosto muito. E eu me sinto realizado trabalhando como personal. Inclusive, a gente teve uma discussão no início do ano, que até a Núbia, que é a minha parceira, minha esposa, e também trabalha em financeira lá, eu quero que você coloque preço no seu horário, porque a gente vai começar a pagar para ficar no CT. Eu até fiquei meio assim chateado, não, mas eu gosto de trabalhar como personal. A Núbia é a Mariana, meu Deus, juntar as duas. Junta. E aí acaba que eu trabalho também com várias pessoas que precisam de reabilitação, então sequelados de AVC, com um acidente isquêmico, trabalho com quem acidentado de carro ficou paraplégico, e sempre mais respeitando aquela história, né? Eu sou profissional de educação física, o trabalho é multidisciplinar, mas não tem como quantificar o quanto é interessante quando tem uma equipe multidisciplinar trabalhando. E a gente tem resultados sensacionais. Tem um caso, inclusive, que é uma menina que era corredora, era corredora, mas ela não morreu, gente. Mas ela acabou que sofreu um acidente, teve perda de massa cefálica e tal, e eu lembro certinho que eu estava com a planilha dela no desktop, que ela ia fazer a meia maratona fora do Brasil, no Chile. E ela teve esse acidente, ficou muito mal, ficou entubada, muito se falou em relação aos médicos que ela não ia ter mais condição de sobreviver. E nesse meio tempo, a mãe dela sempre acreditando no potencial dela tal, e ela se reabilitou. Ela não trabalha hoje mais, que ela era cirurgiã, veterinária, tem os comprometimentos de fala, de coordenação motora fina. Mas na pandemia, a gente estava falando, em relação a você falando que não tinha para fazer nada, ela correu 21 quilômetros dentro do apartamento dela. Nossa! E assim, eu acompanhei desde o início a parte de reabilitação dela. Inclusive, na época, eu tive um convite para ir para fora para me especializar nessa parte de reabilitação. Mas vocês já sabem, né? Esposa, menino e tal. Como que você vai? Você tem uma bolsa, você tem que se manter em São Paulo, se virar. Aí eu deixei nisso. Vida adulta, né? Vida adulta. E acaba que eu ainda continuo trabalhando com várias pessoas que precisam, mas o meu foco principal é assessoria esportiva. E eu tenho alguns clientes em comum e eles me comentam sobre o Projeto Sub-3, que é um projeto novo agora, né? Tem quanto tempo já o CT novo? A gente fez 1 ano agora, no início do ano. Né? O novo. O aniversário de 1 ano que teve recente. Então, a gente tem um ano de CT novo, que hoje tem espaço para várias outras coisas que não tinha antes. Sim. É um espaço dobro do tamanho. Assim, comparando com onde a gente estava antes da pandemia, a gente conseguiu chegar no mesmo espaço físico, mas muito melhor dividido, com várias salas, com uma organização totalmente diferente e vários profissionais, né? Porque eu falo que o ambiente, ele é muito importante, estrutura, mas o que vale mesmo, às vezes você tem um personal que está numa academia pequenininha, só que o cara é bom. Então, a questão do profissional que está te recebendo, ele está muito acima da questão do espaço.
ter a Polinutri, ter igual a Duda que acabou de chegar formada agora. A gente tem o Paulinho que está com a gente desde antes da pandemia, o meu sócio Guilherme, que sabe de tudo, assim, curso de Pilates solo, levantamento de peso olímpico, CrossFit nível 1, e acaba que lá eu gosto muito de mostrar o espaço, mas o que eu mais bato no peito e acho legal os profissionais que estão lá dentro. Que bom. E aí vocês têm vários projetos aí dentro dos últimos anos que eu tenho acompanhado, que é o projeto Sub3. Sim. Vocês têm o projeto Performance também que você falou, né? Tem alguns clientes que trabalham e falam, não, agora eu vou ficar mais no Performance, depois tem só de força. Então vocês têm vários horários de treinamento para objetivos específicos, e isso é muito importante. Planilha online também funciona, né? Funciona, desde que bem orientada. Sim, exatamente. Mas você trabalha com online? Sim, hoje, e uma curiosidade, dentro dessas análises que a gente faz a cada virada de ano, tem muita gente que é de Uberlândia e quando vai colocar lá qual que é o serviço que ele faz com a gente, ele coloca que ele faz atendimento online. Porque eu vejo o aluno, todos os alunos passam por mim, sendo de Uberlândia ou não. Então a gente faz essa análise ali inicial de mecânica, de explicações sobre assessoria, explicações sobre a metodologia que o aluno vai utilizar. E depois desse momento, o aluno tem a opção ou não de frequentar o CT. Então você falou assim, eu estou um pouquinho longe, a gente podia vir para cá. Mas às vezes você vai fazer a primeira semana lá conosco e vai fazer a sua planilha aqui. Só uma análise então geral. Aí acaba que é um híbrido, né? Porque você tem a opção de ir lá sempre que necessário, mas a grande maioria por rotina apertada, por morar longe, por ter filho, trabalho, acaba tendo uma possibilidade de fazer a planilha perto de casa. E a tecnologia, né, Poli? A gente tem aplicativo que faz a gestão, conversa com o relógio, conversa com o celular, dá um feedback em tempo real. Hoje em dia é muito mais fácil. Graças a Deus a tecnologia está aí para ajudar a gente, né? Se você pudesse levantar uma bandeira com uma frase, com alguma coisa em relação a uma imagem que seja, mas a gente vai falar de frases aqui, ao teu trabalho como equipe Danilo Faria, não como Danilo Faria, que daqui a pouco a gente entra. Sim. O que você falaria? O que estaria escrito nessa bandeira? Olha, o nosso slogan principal, porque eu tenho uma formação, a gente estava conversando aqui anteriormente, e eu gosto muito da parte psicológica, porque tanto o nutricionista como o treinador, ele tem uma questão ali que está muito envolvida no psicológico dos alunos. Saber ter um convencimento, saber ter essa gestão de pessoas, e é importantíssimo. E dentro disso, eu sempre, além daquele slogan, quem treina, treina aqui, eu acho que tocar as pessoas de uma forma que elas atinjam a melhor versão delas um marco da assessoria. Sim. Então, a gente sempre fala que aqui você vai descobrir a sua melhor versão. Então, essa frase aí eu acho que é uma bandeira legal a gente levantar. A gente fez uma leitura sobre a equipe, né? Sobre o trabalho aí de toda a equipe. E a gente chegou à conclusão que se a gente pudesse escrever, eu, Polinutri, né? Juntamente com a minha equipe de marketing, sobre o Danilo Faria, a gente colocaria você não corre sozinho. Porque é uma equipe que tá junto, que tá lado a lado, um puxa o outro. Eu falo que, Danilo, eu acompanho o trabalho de vocês e tenho vários exemplos de clientes que têm a mesma visão, porque eu atendo vários casos, né? Atendo médico que fica em plantão 24 horas e que precisa cumprir o treino, eu atendo pessoas que só trabalham com a corrida. Então, a gente tem várias vertentes de como o Danilo age com as pessoas. Sim. E o que as pessoas sempre falam, o que eu gosto lá do Danilo é que ele tá sempre com a gente, ele entende as necessidades e ajusta de acordo com aquilo que a gente precisa. Então, eu, Polinutri, levantaria a bandeira de que você não corre sozinho. Sim. Da equipe Danilo Faria. Eu acho que faz muito sentido. E que dessa tribo da corrida, né? O que você mais leva de tudo para a vida, assim, o que te compõe como pessoa, como treinador, toda a sua trajetória de maneira geral como treinador, assim, desde o começo? Desde o início, eu tinha uma visão muito, a princípio, como todo aluno que está saindo da faculdade e ganha o mercado de trabalho, a gente acha
que vai mudar o mundo. Né? Então, só que, para falar a verdade, é uma visão muito rasa. Eu acho que é muito mais fácil a gente se moldar ao mundo e tentar usufruir o máximo que você conseguir de todas as situações, do que você realmente se impor ali e querer que seja do seu jeito. E acaba que dentro disso que você falou, a gente vai falando na questão de a gente extrair o melhor da pessoa, também da questão de ninguém faz nada sozinho. Aí tem aquela máxima da corrida, né? Quem corre junto vai mais longe, quem corre sozinho vai mais rápido. Só que acaba que essa ideia, eu como treinador, de entender que a minha régua de esforço não é necessariamente a régua do aluno, foi uma virada de chave. E mais que isso, a questão de eu entender que o meu treino tem que encaixar na rotina do aluno, não a rotina do aluno ter que encaixar no meu treino. Exatamente. Porque acaba que é importante ter essa visão, porque senão você começa a prescrever algo que não é realizável. E aí o aluno começa a ter uma frustração, e falando da questão psicológica, todo mundo que fica frustrando-se dia após dia, ela tende a não se manter, primeiro como cliente e segundo na questão de qualidade de vida, fazendo um treino ali continuamente. Né? Sim. Essa questão da frustração dia após dia, eu tenho alguns clientes que falam, cara, eu não conseguia cumprir tanto a dieta quanto o treino, às vezes de outro profissional, e por eu não conseguir cumprir, eu achava que eu estava sempre ruim e não conseguia continuar. E às vezes a pessoa é super boa, estava super cumprindo os treinos, e isso e ser bom ou ser ruim é muito relativo, todo mundo é bom só por estar fazendo, né? A gente estava falando sobre isso com a Érica mais cedo. Mas o que hoje uma pessoa precisa para correr? O que você falaria? O que eu preciso para correr? Para correr, o mais importante é ter um tênis e 30 minutos, você já começa a correr. Mas você levar para o lado de responsabilidade, a gente vive num mundo que é muito sedentário. Então acaba que estar ciente que você tem condições plenas de fazer o exercício é muito importante. Isso normalmente vem após uma consulta médica. Parece clichê, parece que a gente está falando isso aqui da boca para fora, e realmente tem que ter muita coragem, eu acho que enquanto proprietário de academia, de assessoria, de boxe crossfit, de chegar a um ponto de falar assim, cara, você entra aqui depois você me apresentar um atestado médico, um exame cardiológico. Porque acaba que, normalmente no mundo de hoje, a galera não tem paciência de esperar responder uma mensagem. Às vezes eu vou falar com a poli, nutricionista, eu entro lá num catálogo de 3 nutricionistas e mando a mesma mensagem copiada para 3. E aí acaba quem responder primeiro eu dou a chance, eu não quero saber se é formado, eu não quero saber. Então, para você ter essa oportunidade, você primeiro tem que estar no mercado bem posicionado. E aí a hora que você transforma isso de barreira para uma oportunidade de mostrar profissionalismo, eu acho que aí é a questão que a gente tem que abordar. Então, se você que está assistindo a gente quer começar a corrida, é um esporte super acolhedor em todos os sentidos, só que procura um médico, olha se você tem condição, olha como é que está o seu amigo do peito, nosso coração, e depois disso, cara, vai lá, se joga, é viciante. Sim. O meu trabalho, diferente do seu muitas vezes você puxa a rédea do que a pessoa está comendo. O meu acaba que da mesma forma que eu empurro ela para o exercício, eu também tenho esse trabalho de puxar, não é a hora de fazer uns 10K, não é a hora de fazer os 21, vamos segurar para maratona, vamos segurar que o santo é de barro, porque ter essa coerência de o que o aluno consegue. E ele estando bem fisicamente, ele vai embora. Só que a gente tem que manter ele bem fisicamente. Sim, E de maneira geral, você falou um ponto muito importante, né? As pessoas esquecem que a recomendação da OMS, na verdade as pessoas não têm esse acesso, ela é de 150 minutos por semana para você ser considerado uma pessoa ativa. Justamente. Aquela de passos, ela meio que ficou um pouco para trás, mas assim, se você pensa que você dá menos de 7 mil passos por dia, você também tá sedentário pra caramba. Sim. Se você passa mais de 8 horas por dia sentado, ou se você tem um tempo, se eu não me engano, acho que são 6 a 8 horas por dia sentado, você aumenta o seu risco de doença do coração, vamos falar assim, né? Doença cardiovascular.
Então as pessoas esquecem que a gente trabalha sentado, a gente dirige sentado, a gente procura um lugar, em qualquer lugar pra sentar. Vai pra uma festa, Sabe, só você sentado, tem cadeira, você tem cadê a poltrona. cadeira, exatamente. Então, a gente é muito sedentário. Sim. A gente não consegue perceber isso. Falando, mas a pessoa treina, vai lá, fica 50 minutos na musculação, que é sentada, a maioria Sim. dos exercícios. E existe uma recomendação de ativação cardiovascular. E as pessoas não levam isso em consideração. E aí as pessoas falam, não, mas eu faço muito exercício, eu sou uma pessoa Ativa. Ativa. Meus amigos, vai lá fazer 150 minutos na semana. E é uma recomendação geral. Sim. Né? Que existem recomendações gerais, tem desvio para mais e para menos. Então, quando a gente está pensando nisso, é para melhorar a saúde. É claro que se você não precisa fazer os 150, se você não faz nada, você pode começar nos 90, que dá 3 vezes ali 30 minutinhos. Você pode começar nos 120, mas o que a gente está falando aqui é, comece. A partir do momento que você começa, você busca uma ajuda profissional para entender se está tudo bem com o seu coração, Sim. você com a sua saúde, com os seus exames, porque pode ter coisas aí que você não está sabendo, você estava ali em outro... Geralmente as pessoas vão por recomendação médica, né? O médico falou que eu tô com gordura no fígado, que eu preciso me exercitar. O terapeuta falou que eu tô com crise de ansiedade, eu preciso procurar uma válvula de escape também para me ajudar. E aí a nutricionista falou que eu preciso melhorar o gasto energético. Geralmente a gente vai por recomendação. Então, a partir do momento que você se dispõe, gente, já é um ponto muito importante para que você comece. Né? As pessoas falam assim, mas eu queria muito correr 5 km. Você não precisa correr 5, você pode correr 1. É uma coisa que é fantástica. Eu digo o seguinte, exercício físico é para 2 tipos de pessoas. Dá até um corte aí, pode. Exercício físico é para 2 tipos de pessoa. Primeiro, para quem gosta, que realmente é indiscutível, e para quem precisa. Exato. É questão de precisa, igual você falou, o médico mandou fazer exercício. Cara, hoje exercício físico é remédio. Exato. É remédio para depressão, é remédio para ansiedade, é remédio para obesidade, é remédio para hipertensão. Só que o que fazer e como fazer e quando fazer. Exato. Aí entra a ajuda profissional, que seja entrando numa academia, que seja entrando numa assessoria, que seja entrando... mas Danilo, eu vou pro Parque Sabiá. Cara, o Parque Sabiá, a própria prefeitura tem excelentes profissionais trabalhando, dando orientação ao público geral. Exatamente. Hoje em dia, ficar sedentário é uma escolha. Eu não estou falando que é fácil, eu não estou falando que a gente tem uma vida que proporciona isso com facilidade, mas é uma escolha. Desde profissionais que você pode remunerar até profissionais que... Eu falo por Uberlândia, que tem é um celeiro de bons profissionais na Futel. Então você pode ir lá no parque, perto da sua casa, ter um poliesportivo. Procura, se orienta e faz da forma correta. Porque sozinho, às vezes, a gente corre riscos que são desnecessários, são evitáveis. E aí a gente também tem que entrar no ponto. As pessoas buscam informação de tudo que elas querem. Eu tenho um atalho, tem isso, tem aquilo. Elas buscam informação, mas de fazer o certo, de buscar do profissional que tem a disponibilidade, as pessoas não fazem. Então, assim, aqui não é para falar assim que a gente é melhor que o outro, que você precisa fazer qualquer curso, mas é para dizer que você tem recurso e você pode utilizar. Não é o fato de, às vezes, não ter condição financeira, não é uma justificativa para que você continue da onde você está. E meus 7 anos aí, seus 20 anos de carreira? Para mais, né? A mais, né? É que eu não quis jogar muito para cima. Eu comecei na área, eu tinha... por volta de 17 anos que eu comecei a estagiar na Frid. Eu tô com 43, então já tem um tempinho aí, rapaz. Eu sou um embrião perto da sua carreira. Eu falei quando eu cheguei era só mato, você não acreditou? Só mato. Eu sou um embrião perto da carreira, mas os meus anos embrionários aqui na carreira, o cara que vem pela saúde, ele fica muito mais do que o cara que vem pela estética. Com certeza. Porque ele entende o propósito. Porque eu falo para os meus clientes, eu falo assim, beleza, emagrecer, muito bom, perder gordura, vai fazer melhor para sua saúde, você vai ficar mais se sentir mais bonita, mais autoestima, vai melhorar sua saúde do coração, vai melhorar tudo, né? Mas isso não basta a longo prazo. Sim. Porque a gente sabe que para manter, tem que continuar fazendo. Sim. Então, isso não basta a longo prazo, você precisa ter um propósito maior. É igual você falou, o cara que gosta e o cara que faz porque precisa. Tinha até uma senhorinha que fazia aula comigo, que ela era super fofa, assim, fazendo, mas é difícil você iniciar uma coisa quando você está com dificuldade. Sim.
Igual ela já estava com dificuldade de sentar, levantar, evoluiu bem, mas um dia ela chega para mim assim, deixa eu te perguntar, que dia que você vai me dar alta? Aí eu dei assim, sabe quando você segura? Assim, Você fala, alta? Aí eu, quando você vai me dar alta, quando eu vou ficar bem, eu falei assim, deixa eu falar uma coisa pra senhora. E perguntar ao mesmo tempo. A senhora tá gostando de fazer exercício? Tô. Então quer parar por quê? Por que parar? Aí ela, porque normalmente o médico dá alta, fisioterapeuta dá alta, assim, mas educador físico, profissional de educação física não dá alta. Não dá alta. É uma coisa que é pra vida. A gente falando trazendo dados, né, hoje boa parte aí, quase que 60% da população sofre de sarcopenia. Sim. Sarcopenia é a falta de massa muscular na terceira idade. E massa muscular tem até correlação com Alzheimer. Sim. Então, se você tem um banco de massa muscular, se você foi ativo a vida inteira, se você fez exercício resistido, que não é só musculação, funcional é exercício resistido, pilates é exercício resistido, a musculação por si só é muito segura e é um baita exercício resistido, mas, Danilo, eu não gosto de musculação, vai para pilates, não gosto de pilates, vai para funcional, é mais dinâmico. Então, é importante você fazer essa reserva de massa muscular para você ser um idoso autônomo, que faz as suas próprias coisas, que carrega as suas compras, que sobe uma escada, e isso vai te dar uma longevidade mais que isso, uma velhice com saúde. Exato. Você falou um ponto muito importante. Quando eu falei assim, você precisa ter um propósito maior, muitas vezes, eu falo por mim, tá? Sim. Por Polinutri mesmo. Eu faço exercício porque eu gosto. Mas muitas vezes, mesmo uma coisa que eu gosto, me enche o saco. Falo, nossa! De novo, todo dia, correr aqui. E aí eu penso assim, não, beleza. Mas quando você tem um propósito maior, você lembra do que você vai fazer. Cara, eu preciso carregar minhas compras. Vou dar um exemplo. Eu me lerdei bastante. Me ótimo. Me lerdei super. No ano passado, ano de 2024 para o ano de 2025, eu me lerdei no exercício de força. Aconteceu que a minha personal, ela, por conta da nova construção lá, ela parou de dar aula. Sim. E aí eu falei, agora eu tenho que treinar sozinha. Não, eu até tentei, mas aí eu dava desculpa e tudo mais. E aí quando que eu percebi que eu precisava de melhorar o meu exercício, né? Porque uma coisa é você... eu continuei correndo, continuei fazendo as minhas provas, mas eu piorei muito no exercício de força, que era uma coisa que eu fazia 6 vezes na semana. E mesmo que às vezes em alguns dias fofo, eu tava muito cansada. Mas... vamos valorizar esse treino fofo também. Melhor melhor que o treino fofo. Exatamente. Do que ficar em casa assistindo Netflix. Concordo. Melhor você levantar a sua bunda do que permanecer sentada nela. Mas eu percebi que eu tinha perdido muito minha qualidade muscular, meu exercício, quando eu fui fazer uma viagem. Sim. E a gente foi de mochilão novamente, né? Eu e minha esposa gosta de viajar de mochilão. E eu senti muita dor na primeira hora que eu tava carregando a minha mochila. Isso, com a rotina pra frente. E aí eu falei assim, uma programação, meu Deus do céu, eu preciso melhorar. Eu fiquei frustrada, eu falei assim, meu Deus do céu. Eu mandei mensagem na mesma hora, eu falei, quando é que você volta a dar aula pra me organizar? Pelo amor de Deus. Porque não dá. E aí eu senti muita dor. Então, isso se chama funcionalidade. A partir do momento que você tem um propósito maior nas coisas, você começa a perceber. Eu vou dar um exemplo que eu dei agora num episódio antes, né? Com a Erika. Outro dia eu tava de saco cheio de correr. Sempre acontece, né? Essas coisas. Acordei estressada e, enfim, tô aqui fazendo exercício. Quem nunca? Quem nunca? E isso, gente, você pode fazer uma coisa que você gosta. Mas em um momento que você ama. Mas em algum momento, aquilo pode te estressar, de maneira geral. Pode ser ótimo pra você, mas você pode ficar estressado, porque você vai ter que fazer aquilo continuamente. Gente, comer frutas é uma delícia, mas tem hora que você vai falar, não quero comer frutas, entendeu? É isso que vai acontecer, isso é natural do ser humano. E eu falei assim, cara, eu vou usar um exemplo diferente que eu usei, mas às vezes a gente tem que se colocar como benefício. Eu tava cansada e eu falei, nossa, mas tem gente que quer correr aqui e não tem a condição de ter a perna funcional para correr. Tem gente que tem lesão, tem gente que gostaria de passa aqui sonhando em correr e nunca vai poder correr. E eu tô aqui com as pernas boas, aqui, adulta, vamos correr. Sim. Entendeu? Então, assim, às vezes você precisa ter um propósito maior. Porque por mais que você, e eu falo isso para os meus clientes, goste de comer bem,
de comer frutos, vegetais, gosta de ter bons hábitos, de se exercitar naturalmente. Que antes a gente estava falando de sedentário, agora a gente está falando de uma pessoa que já tem o hábito. Aquilo ainda vai cansar em algum momento. Uhum. E quando a gente fala sobre alta de exercício, sobre alta nutricional, você precisa de ter um acompanhamento, ainda que não seja tão contínuo, que eu tenho certeza que algumas pessoas mais espaçado, para que você tenha esse desenvolvimimento. Porque se às vezes você não tem, você acaba se soltando, perdendo o hábito. Numa dessa que você fica enjoado, você passa meses sem fazer, igual meu acompanhamento lá, meses sem treinar direito, né? Não, e acaba, Polly, que é importante, assim, você falando aí, ver algumas coisas à cabeça. Uhum. Porque todo mundo fala assim, nossa, mas é tão injusto, né? Eu fiquei um dia de lixo e engordei e tal. Ah, mas é tão injusto, eu fiz uma viagem e fiquei uma semana e a volta é tão difícil. Tão difícil. Só que, gente, hábito é assim mesmo. Exatamente. Se você é acostumado a ler um livro por semana, se você para de ler durante um mês, aí depois você não vai voltar conseguindo ler aquele livro por semana. Se você é acostumado a fazer exercício todos os dias, se você para, depois a volta é uma coisa até que hoje em dia falando em projetos, eu tenho um projeto que é alinhamento com o treinador. Uhum. Esse alinhamento, ele é um projeto extra, então além de tudo que eu fico com o aluno no dia a dia, fazendo ajuste, fazendo tudo, além de tudo isso, eu faço todo um levantamento de dados nesse um ano com o aluno treinando, 6 meses, e até a parte nutricional entra nessa questão, porque os relógios dão toda essa possibilidade de qual que é o gasto calórico, e como você se sentiu no treino e tal. E aí a gente vai sentar e discutir como que foi isso. E dentro de todas as avaliações, tem um que é a assiduidade. Essa assiduidade, ela engloba tanto o quanto o aluno foi assíduo, também o quanto ele comprou a ideia do treino. E aí, ele fazendo tudo certinho, vai criar uma métrica de quantas calorias ele gastou por dia nos últimos 360 dias, no último ano. Tal. E isso é um ouro para dar para o nutricionista. Quando ele faz um acompanhamento multidisciplinar com vários profissionais, ele leva aquilo ali, a minha média, dentro que eu fiz a preparação para a maratona no último ano, foi de, 9.500 calorias com corrida durante a semana. Então, a gente vai começar um ciclo novo, aqui está meu treino programado para Nilson Lima, por exemplo, a maratona que é dia 17 de maio, e entregar isso para o nutricionista. E olha para você ver o quanto que o seu trabalho melhora quando o meu trabalho melhora. E aí, quando o aluno subestima toda essa questão da rotina, do hábito, de tudo, e acha que vai ter uma alta, e acha que ele não precisa vir na poli mais, e acha que ele consegue fazer a planilha dele sozinho. Ele começa a capengar. E não só capengar, como ele tira o mérito de todo o trabalho que é feito por trás disso. Exatamente. Por profissionais que estudaram. Eu falo, tem gente que me pergunta, você não monta dieta? Não monta dieta, gente. Dieta nutricionista. Igual falar de treino, a gente traz um treinador aqui. Eu tenho uma disciplina de 6 meses que eu entendo o que é um carboidrato, o que é uma proteína, o que é uma vitamina, qual que é a base da pirâmide alimentar, e só. Então, eu não me sinto preparado para montar uma dieta, e eu tenho ótimos profissionais que estão junto comigo para me proporcionar uma performance melhor no meu trabalho. E só um adendo, tem muito profissional que ele acaba enfiando na alçada do outro, né? Por exemplo, tem outro aí que passa treino, que se aplica a coisas que não tem o mínimo cabimento, e seria até proibido, né? Se a pessoa, mesmo que ela tenha essa formação, existe um foco central do atendimento. E isso deveria ser fiscalizado, inclusive, tanto para o CREF, tanto para o CRN. Porém, a gente sabe que, inclusive, o exercício e a nutrição, o pessoal faz muito isso. Vendinha casada, sem nenhuma background, um know-how por trás, um know-how de 30 anos. E aquela justificativa, mas as blogueiras fazem, por que eu não posso fazer? O erro de um não justifica o seu erro. Então, a ser ético, eu acho que tem que vir na frente de toda a profissão. As pessoas falam assim pra mim, você não passa treino. Treino é com treinador. Mas você treina tanto tempo, pode. Você não pode. Por que você não pode prescrever corrida? Meu Deus. Como que eu corro? Eu corro 30 Exatamente. minutinhos todos os dias. Chega desse jeitinho. Eu quero correr
Jennifer, me explica aí como é que você corre. Amigo, treinador, eu te passo o contato aqui. Eu já E assim, trabalhar com vários também, ó. Exato. Você quer ir mais pro trail? Esse aqui é o bom. Você Exato. quer ir pra corrida de rua? Tamo esse. A Polly, ela é uma pessoa que, pelo que eu conheço do trabalho, a gente tá falando, é o simples que o básico que funciona, dá certo. Tem gente que já não quer o básico, Tem gente que quer receitas mirabolantes com não vai se frustrar, vai na qualidade. Não é a pegada dela, e tá tudo certo. Tem o público dela que vai amar, tem o público que vai querer Puxando esse gancho, a gente tem hoje o seu principal trabalho é asfalto. Você tem pouco trail, né? Pouquíssimo. Hoje tem 3 alunas fazendo uma corrida em Araxá. Enquanto eu estava vindo para cá no ISO, eu estava vendo elas me mandando foto. Você acostuma a gente com pãozinho de queijo quente na tenda, corridinha de 5 km no asfalto, faz inscrição, pega kit. Aí depois a gente vem órfão para cá, assim, gente. Aí eu tenho uma figurinha ótima, que é do 300 lá, Leandro, você tem que parar de arrumar essas confusões. Exatamente. E assim, eu adoro trail, mas assim, é a questão que a gente está falando, a gente direcionar o trabalho, focar no que tem que ser feito, porque é melhor. Aí tem muita gente que fala, por que você não faz uma turminha do trail? Porque, olha, a gente tem poucas mãos, nessas poucas mãos a gente já tem que equilibrar vários pratinhos. E o trail tem outras especificidades no sentido de ter que ter mais cuidado, na hora do treino mesmo dos seus alunos, teria que ter mais acompanhamento. Eu acho que tecnicamente é muito diferente. Muito diferente. Eu sempre falo para alunos meus que fazem trail, eu tenho a Gia de Patos, ela foi campeã da UOS várias vezes, ela treina comigo há anos, só que toda vez que ela vai para uma KTR, para um UOS, para uma prova grande, que ela é ultramaratonista, então é um rolê totalmente diferente. Eu falo, a sua ideia é muito mais fazer um fortalecimento muscular, um trabalho de força específica, um trabalho de força concêntrica, um trabalho de força excêntrica, trabalhar essa parte técnica de descer num terreno irregular, porque eu olho o gráfico lá, eu leio o gráfico, agora como que é aquela subida? É totalmente diferente de um single track, de uma subida mais técnica, que tem pedra de uma árvore que está no meio do caminho. Então, você tem que viver a experiência daquilo para prescrever com exatidão e com assertividade. Você já correu algum prova de trail? Já, menina, é cada uma que a gente inventa. Mas eu gostava muito de trail. Quando tem uma prova em Araxá, que ela é... A Bocaina? Não é da Bocaina, ela é raiz mesmo, é uma prova que tem a Copa Internacional de Mountain Bike lá. Tem. E aí a galera é assim, eles têm uma pista de 6 km que eles dão volta na pista loucamente de bike. E aí eles abriram uma época, eu acho que tem essa prova até hoje, para fazer ela noturna, a pé. Misericórdia. Aí eu cheguei lá, eu fiz ela 3 vezes, nem tinha muita prova trail ainda. Ele se chamava de corrida de aventura. Antigamente o trail ele era multi-esporte, tinha a parte de trail, canoagem, era multi-esporte, corrida de aventura. E aí tinha essa provinha lá. Aí o primeiro ano eu fui sozinho, adorei a experiência. Legal, correr à noite, lanterninha e tal. Aí no outro ano eu levei 30 alunos. Aí na época eu estava fazendo um curso no Sebrae, em Pretec, e me deu na cabeça assim, cara, eu vou embora, eu vou lá acompanhar esse povo. Eu saí daqui 5 horas e 6 e pouquinho eu estava lá, e a largada era às 18h30. E quando eu cheguei lá, tava um caos, porque gente que corre no asfalto não tem experiência. No escuro é loucura, e chovendo, uma tragédia. Acaba que tinha aluno que caiu e levou ponto no joelho, teve aluno que torceu o tornozelo, teve uma aluna que deslocou o ombro. A Fernanda trabalha na Band, se ela tiver, ela vai assistir. Ou seja, a gente voltou parecendo que estava uma guerra. Todo mundo estrupiado na van. Mas enfim, é aprendizado que às vezes a gente aprende da forma mais difícil. Da mesma forma que eu fazia muito corrida para cachoeira. E uma vez uma aluna caiu lá de cima. E a gente vai entendendo onde a gente pode aventurar. Enquanto mais experiente, menos problema dá. E aí é o que eu falo, né? A gente tem os caminhos. Eu já me aventurei a correr trail. Mas aí eu caí, e aí a minha esposa, na época, ela ficou muito preocupada. Ela falou assim, olha, você não tem coordenação motora para isso. Eu lembro que a Sinara, né, que é a moça que me treina, ela
ela ia muito, foi uma época que foi quando ela logo iniciou na corrida. Sim. E ela, trail. E aí eu ia com ela, né? A gente tinha uma parceria muito grande. O que acontecia? Eu era perdida do grupo. Porque eu tinha toda a sinalização. Chegou com o GPS na porta, aquele da Apple. Tinha toda a localização. Não, ela tinha, só que aí perdi o sinal. Enfim. Mas tem um botão da Apple que ele que você acha onde está. Não, tem que ter sinal. Tem que ter sinal? O celular, né? Tem que ter entendi. Isso, se tiver... Ele usa a localização de outros celulares Apple para fazer rastreamento. Entendi. Então, na época aí tinha sinalização, inclusive eu fiz a WOS em 2013. Foi nessa época que eu desisti da WOS. E aí eu caí, me machuquei lá, bati a cabeça, machuquei meu ombro, ficou todo errado por uma semana. Mas eu não caí na prova, eu caí no treino. Na prova eu não caí, mas também fiz por fazer. E aí eu percebi que trail não era minha área. Falei assim, cara, eu não tenho a cabeça para isso. Eu faço trilhas, mas andando. Trekkings, inclusive a gente fez o Pico da Bandeira, Sim. que a gente percebeu que precisava de um pouco mais de técnica, mas a gente fez andando mesmo. Mas a gente fez trilhas, eu e minha esposa, nós fizemos trilhas andando, mas eu não sou do trail, eu sou do asfalto. Sim. Porque o asfalto para mim funciona muito melhor. O trail tem uma coisa também, Danilo, que é uma coisa que eu sempre falo para os meus clientes. Porque assim, o que acontece dentro do esporte? A pessoa começa a treinar. Aí ela começa a empolgar. Só que ela esquece, e eu sei que você é um treinador sensato, e é exatamente por isso que eu tô puxando esse assunto. E porque tem alguns treinadores que eles não conseguem falar isso pro cliente. Entendeu? E aí eu percebo muito erro nisso. Sim. A pessoa começa a treinar, ela começa a buscar ali várias coisas. Quando é fé, ela tá fazendo 1 milhão de coisas. Sim. E aí, assim, conversando até com um médico que também vai convidado para cá, que a esposa dele estava numa assessoria aqui, e aí todo mundo começou a correr triatlon, e aí a pessoa começou as pessoas começaram a passar muito tempo treinando. Sim. E aí isso tem um efeito maléfico em todas as outras áreas da vida, né? Sim. A gente ama treinar, mas uma coisa que eu já vi o Danilo fazer por conta de cliente meu, assim, você tem uma outra vida. Você também tem uma coisa aqui que você precisa cuidar, equilibrar os pratinhos. E eu gosto muito do treinador que pensa nisso, porque por muitas vezes, e eu falo não só o treinador, porque eu vejo isso na prática. Sim. Eu como nutri. As pessoas empolgam com o exercício, porque o exercício ele te dá dopamina, ele te dá capacidade, ele te dá autoestima. Vício, né, pô? Exato. E aí eu vi, gente, tudo que é demais também, Sim. a gente sabe que isso pode trazer um certo prejuízo. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa empolgação que existe dentro do atleta, porque é um erro muito comum que eu vejo as pessoas fazerem. Elas começam a empolgar, elas querem aumentar, elas ficam putas porque você não deixa aumentar. Sim. Eu sei que a gente estava falando isso aqui no começo, você não consegue, aí elas falam, eu vou mudar. Aí ela vai lá, começa a aumentar. Esse ele é meu médico, inclusive, e ele falou, olha, existe um alto índice de divórcio entre várias pessoas que começam a fazer isso. Você sabe disso? Que existe... A pessoa passa tanto tempo treinando que ela não tem tempo mais para casa, ela não tem tempo para o trabalho, e tudo que é... A diferença entre remédio e veneno é só a dose. Sim. E o exercício entra nisso. Queria que você falasse um pouquinho sobre o excesso, porque nessa onda da alta performance, as pessoas elas acabam pecando muito... Quem tá pecando pela falta, tá pecando pelo excesso. E é uma cobrança, parece que o mundo quer performar em tudo. Então, você tem que ser um excelente marido, você tem que ser um excelente pai, você tem que ser um excelente profissional. Quando você vai fazer um hobby que às vezes é para você desestressar, de repente você está se cobrando entregar um resultado como se você vivesse daquilo. Eu sempre tenho que lembrar meus alunos que eles gastam mais com exercício do que eles ganham em relação a dinheiro.
Então, Nossa, que corte bom! e acaba que é o seguinte, para você manter o vício, você tem que manter o trabalho. Uhum. E isso não é, Uma premissa da utopia, vida, não é nada disso, porque realmente o aluno ele chega ali, ele gasta com nutricionista, ele gasta com a preparação física. Se a gente for pro lado da bike, são caríssimos os equipamentos, o Nossa, triatlo, bike. a roupa de borracha, tudo. Quando o aluno meu inventa de fazer triatlo, a primeira coisa que eu vou Tem conversar com dinheiro ele suficiente? é sobre economia financeira, sobre a questão de gestão financeira. Exato. O Valdano, um dos meus melhores atletas, ele é bicampeão da Maratona Nilson Lima, e ele chegou a treinar triatlo, a gente estava falando sobre ele aqui. E eu falei, ele sempre me fala, Vou ter que chamar o Valdano pro podcast. né? Tô vendo isso aqui. E ele vai vir aqui esses dias, às vezes vocês organizam, dia 8 ele tá aí. Enfim, eu falei pra ele, quando ele for, eu quero fazer Ironman. E é engraçado, Polly, que sempre o olhinho brilha pro negócio mais punk. Não é um fast, Porque não é um desafio, olímpico, não é um meio, é um Ironman. Eu vou fazer um Ironman. Assim, Valdano, você tem o que de roupa, de acessório? Nada. Assim, ó, você sabe quanto é uma bicicleta de triatlo, uma TT? Você sabe quanto é a roupa de borracha? Você sabe quanto é o pé de pato? Você sabe o tempo que você vai ficar treinando? E isso, quando a gente vai para o lado da maratona, é a mesma coisa. Porque eu falo assim, eu quero fazer uma maratona. Eu nunca vou duvidar da sua capacidade de fazer uma maratona. Pode cara, duvidar eu acho que eu duvido. Mas, enfim, você tem que ter um tempo hábil para dedicar àquilo que você quer fazer. Sim. E aí a pergunta é essa, Polly, quantas horas por dia você vai me dar para montar seu treino? Eu tenho 1 hora por dia. Legal, então vamos pensar que você tem que fazer no mínimo 2 vezes de fortalecimento, porque a partir dos 10 quilômetros é muito importante fazer exercício de fortalecimento. Meia maratona é mais importante ainda, e a maratona é indispensável, é inegociável. Então você tem que fazer no mínimo 2 ou 3 vezes. Não tem cientificamente diferença entre questão de fortalecimento 2 ou 3 vezes para fortalecer, mas tem uma diferença enorme em relação à performance. Quando você entrega 2 vezes por semana de musculação, de funcional, de pilates ou de um compilado, você consegue fortalecer. 3 vezes você consegue melhorar sua performance. Então, isso é importantíssimo para você entender. Além disso, tem os treinos. Aí vamos para lá. Quem vai para a maratona, ela corre em média, vou falar média, tá? Na casa de 80 quilômetros semanais. Isso em pico de treino, né? Então eu vou correr maratona lá em dezembro, já vou correr 80. Não, você vai criar uma rotina de base, começa com 35, passa para 40, aí a gente vai dividir esse número de semanas, criar uma periodização para chegar bem lá na maratona. Legal. Aí a galera fala assim, Polly, eu tenho que fazer um treino de 30 quilômetros. Eu mesmo? Quem falou? Porque se eu não fizer... Esses dias tinha um aluno até que foi pior, né? Falou assim, não, se eu não fizer pelo menos os 38, eu não sei se eu dou conta. Gente, é o seguinte, se você faz 85 quilômetros, você pode 30% do seu volume semanal pode ser seu longão. Então isso vai dar na casa de uns 25 a 26 quilômetros, 85. Para chegar nos 30% lá dos 30 quilômetros, os 30% seria 100 km semanal. Mas assim, que lógica é essa? Então eu tenho que correr mais, fazer um longo... Porque os treinos te dão uma base articular, muscular, respiratória, cardio, psicológica, para você chegar no final de semana e fazer um longão de 30. Se você faz menos volume na semana e faz o longão de 30, você começa a correr risco de lesão. Você começa a não ter um tempo hábil para recuperar. E isso eu tenho que ser muito claro com o aluno, porque às vezes no início da jornada ele não tem essa visão. Aí começa lá, o Dani mandou fazer 6 treinos, porque é muito mais fácil de dividir 100 quilômetros em 6 do que em 3. Exatamente. Então, o Dani mandou fazer 600, mas esse aqui eu pulo. Esse aqui, em vez de fazer 10, eu vou fazer 8. Esse aqui. Então, você não atinge o volume específico e aumenta o risco de lesão. Eu tenho um índice muito bom de alunos que começam e terminam a preparação para fazer uma maratona, uma meia maratona. Eu falo que
eu posso apontar que menos de 7% sofrem alguma lesão durante esse processo. Mas se for analisar esses 7%, Eu ia falar agora. a maioria não cumpriu o que foi programado. E... Ela tá fazendo as contas ali. Não! Né? Eu tô aqui pensando. O quê? Problemas nutricionais durante Com certeza. As pessoas, elas... Primeiro que de nutricionista toda blogueira todo mundo acha que é, né? E aí eu falo assim, mas fulano tá comendo tal coisa, eu posso comer também? Graças a Deus, aqui dentro do meu Bisnaguinha com acompanhamento... Nutella? Deus me livre. Eu posso, graças a Deus, a gente pode falar que eu tenho um índice aqui de acompanhamento, de respostas rápidas muito alto. Inclusive, eu tenho até uma modalidade específica de atletas polinutri, que é o acompanhamento atleta. Esse atleta, você que é treinador, ele faz prova no final de semana. Então, às vezes, por mais que você acompanhe, ele tem uma dúvida anterior. Sim. Então, esse atleta ele tem acesso direto a mim. Esse atleta do acompanhamento polinutri, ele tem estratégias nutricionais a cada treino. Danilo, você mudou a coisa? Por que às vezes a gente conversa pouco de maneira geral? Eu tenho uma comunicação direta com o Danilo, então os clientes do Danilo, a gente geralmente troca uma ideia ali no começo do treinamento, fala o que é, e esses clientes, eles me mandam uma planilha. Sim. Então, os treinos são semanais, então o que eu faço? Porque além de eu ter uma planilha grande, o que eu faço para me organizar? Esses clientes me enviam treinos semanais. Sim. A gente começa a fazer testes. Teste em cima de teste, porque precisa ter uma estratégia extremamente bem definida. Sim. De sódio, eletrólito, alimentação, de gel, quantidade de gel, marca de gel. Quantidade de hidratação. Exato, quantidade de água durante o treino. As pessoas acham que, eu vou beber água a hora que dá. Não, gente, se você bebe de mais ou bebe de menos, isso tem influência na sua qualidade nutricional desse treino. E isso pode piorar o seu desempenho ou melhorar. Então, todas as estratégias, elas são definidas de acordo com o ritmo de treino, quantidade de volume semanal. Por exemplo, se aquele cliente está com um volume maior, é uma semana que eu começo a aumentar muito o carboidrato. Eu começo a testar carboload. Porque você precisa entender o quanto de peso que ele está conseguindo reter de glicogênio muscular para saber se realmente vai suprir a demanda dele. Tem gente que gasta mais, tem gente que gasta menos. A gente não consegue absorver, Tem e aí gente dá que consegue problema absorver, intestinal durante né? Isso aí isso eu tô falando só do carboload. Imagina, a estratégia nutricional, ela começa na semana, ela começa no mês. Sim. Então, quando a gente começa a testar, não é testar coisas da minha cabeça, não é testar coisas que você espera, que fulano viu. Vi que esses dias eu recebi uma pergunta na caixinha assim, minha amiga tá tomando só mel na comida. Acha seguro? Eu não sei, não sou nutricionista dela, assim, eu acho pouco, acho difícil, por conta de uma receptora ali, mel tem mais frutose, então você vai ter uma saturação. Restritivas, normalmente o aluno quer chegar lá e performar em questão de intervalado. A ideia, dentro daquela análise que eu te falei, inclusive é legal por isso, porque o tanto que as coisas são casadas, o trabalho da Nutri, o trabalho do profissional de educação física, ele é interligado, porque a periodização ela não é linear. Então, igual eu falei, se você vai para uma maratona dia 17 de maio, que vai ser aqui da Nilson Lima, você vai chegar a um pico de treinamento e depois você vai cair. Essa pessoa começou a correr muitos meses antes, ela começou a correr 2 meses antes. Sim. Entendeu? Então, assim, isso é um ponto. Bom, esse ano eu vou fazer uma maratona, né? Eu pretendo. Minha treinadora confia em mim, mais em mim do que eu mesma. Mas são 10 meses no mínimo que ela colocou de preparação para mim. E isso, assim, também sem pressão, se não der certo, porque eu tenho várias coisas na vida esse ano para acontecer. E a minha prioridade é o quê, Danilo? Pagar a conta. Eu não sou atleta de corrida. Independente de tudo, o boleto sempre vence. Sempre vence. Então, assim, minha prioridade é atender os meus clientes, é fazer o podcast funcionar, o YouTube funcionar. Hoje é sábado. Sábado, 3h30 da tarde, estamos aqui trabalhando, exatamente. Então, assim, a prioridade sempre vai ser a minha carreira, meu casamento também é prioridade. Então, assim, tudo que for atrapalhar em vários fatores, meu esposo tá aqui, ó. E a gente sabe, né, Danilo, que a gente que é casada, a gente precisa equilibrar os pratos. Claro. Você vai passar quantas horas treinando? Para eu tomar a decisão da maratona, eu tive que conversar com ela. E não porque a gente tem uma relação tóxica, não, porque isso vai influenciar na vida dela.
Sim. Outro dia a gente queria ir no cinema, o filme ia acabar muito tarde, no outro dia tinha um longão, não deu pra ir no cinema. A maratona é abdicar de várias questões. Exato. Quando eu fiz a minha primeira maratona, em 2016, aí tem gente que, assim, eu tive a oportunidade de escolher uma bela maratona, foi a Maratona de Paris. Então, Belíssima maratona. Não, uma belíssima maratona. Então, uma maratona plana, uma maratona fria, então foi para gabaritar. Eu falei assim, então já que eu tenho essa oportunidade, eu vou dedicar na parte de preparação. Sim. Fiz tudo certinho, tudo bonitinho, só que acaba, e depois eu quero até abrir uma outra página aqui de conversa sobre a diferença de um homem treinar e de uma mulher treinar. E aí a gente vai falar um pouco sobre isso, mas eu tinha condição de sair na época eu trabalhava na Top Club, então eu ia dar aula no parque, eu saía correndo lá da Top Club, subia Rondon, chegava lá em cima, fiz alguns testes, aí eu vi que se eu corresse forte, intervalado, à noite eu não dormia direito, no outro dia o personal acorda às 5 horas da manhã. Então é um laboratório a céu aberto. Exatamente. E aí acaba que fiz tudo bonitinho e tal, mas nessa ideia de equilibrar tudo, foi alguns meses, quando eu estava com um volume muito alto, eu deixei a assessoria na mão dos treinadores que trabalhavam comigo. Por mais que eles tivessem a boa intenção, a ideia de ter um treinamento de qualidade, tal, a gente que tem, igual a equipe Danilo Faria, se eu não tiver presença, o aluno não se sente motivado. Exatamente. E a gente diminui o volume de aluno. Sim. É aquele negócio, o cara me atendeu quando eu cheguei e agora o estrela vai correr e me deixa. E nisso eu fui tomando algumas decisões na minha vida. Hoje, eu sou um cara que não corre muito maratona, eu já corri algumas maratonas na vida, mas para eu entender, inclusive, para falar a verdade, já tem um tempo que eu não dedico a corrida, porque hoje eu dedico 100% aos meus alunos. Sim. Então, eu sento, eu tenho um prazer em prescrever o treino, eu tenho um prazer em ver a pole passando a linha de chegada, eu tenho um prazer em prepará-la e eu coloco a minha questão atlética em segundo plano. Tem gente que vai questionar, que eu já fui questionado, mas você não corre. Isso não me incomoda, porque eu já tenho no meu currículo mais de 50 mil maratonas, mais de 3 maratonas, as minhas 3 maratonas, que são 3 maratonas, sim. E sem contar a corrida de 5, de 10, de corrida com aluno, então eu sei o que é a vida de um corredor, só que hoje eu me dedico 100% aos meus clientes. Eu queria fazer um parêntese sobre isso, e isso acontece muito da minha área também, sabe? Então, quando a gente está falando, a gente falou aqui sobre dedicação de hora de treino, a gente falou aqui sobre o Danilo ter prazer em ver um aluno na linha de chegada e ter que abdicar mão do próprio treino para isso. E, gente, é isso. Para você treinar para uma maratona, você tem um tempo específico. Você tem que escolher o prato. Ou você vai escolher o seu lado empreendedor, o seu casamento, a sua família, o seu trabalho. Eu não estou dizendo que você não é capaz de equilibrar tudo. Por um tempo, pode até ser que você consiga. Sim. Mas isso não é uma constante, porque uma hora esse prato vai cair. A gente não consegue fazer tudo. Então, isso é um lado muito importante, porque às vezes as pessoas olham a gente e vê a gente assim, mas o Danilo não corre, você já falou que já ouviu isso. Sabe o que eu já ouvi? A Polinutri não consegue atender corredor porque ela nunca correu uma maratona. Aí eu falo assim, meu amor... Esse dela não é bom o suficiente. Muita gente já falou assim, mas a Poli... Eu já ouvi, tá? Qual que é o seu... Chega, a primeira coisa que pergunta, qual que é o seu pace? Gente, além de atender, né, além de cuidar de toda a assessoria, a gente tem que aprender sobre gestão de negócio, né? Já está em quase 35 anos de carreira, né, o Danilo, e a gente tem que trabalhar com o nosso cliente, a gente tem que ter o nosso tempo de treino, a gente tem que ter o nosso tempo de estudo, porque desde 2016. Não, que você formou. Você está me complicando, desde 2006. Desde os 17 anos dele. 16 anos eu já estava trabalhando no projeto. As coisas mudaram. A todo tempo, cada mês surge uma nova medicação, surge um novo ritmo de treino. Quando eu estava com a bunda na cadeira lá na faculdade, eles falavam que o grande vilão de tudo na vida era o ácido lático. Meu Deus do céu! Então, assim, a gente tem que estudar, a gente tem que se dividir em 1 milhão. Isso é muito importante, especialmente para aquela pessoa que é exatamente aquele gancho que a gente puxou sobre
o que você está disposto a abrir mão, né? E nós, como profissionais que precisamos cuidar desse cliente, muitas vezes a gente precisa entender e precisa dizer isso, claro que o fato de que você não está em ciclo de maratona agora não invalida os seus 30 anos de carreira. Com certeza. O fato do meu pace ser mais baixo do que de outro não invalida os meus clientes, entendeu? Então, assim, isso é um ponto muito importante, porque hoje, nessa era de alta performance, parece que você tem que estar correndo 400 maratonas igual o Nilson Lima. Nilson Lima faz só isso da vida, você sabe disso? Aposentado. Aposentado, inclusive no ano passado. Vive de investimento. Ano passado, quando eu tava indo, fui tirar férias com minha esposa, ele tava indo fazer uma maratona no mesmo lugar. A probabilidade de você encontrar ele dentro do avião é gigante. É gigante, gente. Então, assim, a gente tem que entender que você é uma pessoa que, se quer se dedicar ao treino, algumas coisas você vai ter que abrir mão. E se hoje já é difícil a gente dormir bem, se alimentar bem, ter o mínimo da recomendação que a gente falou de 150 minutos para sair do sedentarismo, você acha mesmo que você pode se comparar com alguém que só fica postando coisa na internet? Com um atleta de alta performance, o Danilo lá dentro da assessoria tem vários atletas de alta performance. Os caras vivem para isso. Sim. Então, assim, é muito importante deixar isso claro, porque as pessoas não conseguem separar o joio do trigo. Com certeza. E é aí que você lesiona. E aí vem minha próxima pergunta. Talvez você vai fazer um adendo sobre isso, eu vou esperar você fazer o adendo e depois eu vou fazer minha pergunta. Guarda a sua perguntinha só para finalizar sobre isso. Da mesma forma também, Polly, que eu acho que você tem que viver o que você prega. Sim. Então, é uma coisa, o que eu vejo muito nas ambas as áreas também, e não é questão de levar para o lado da gordofobia, não é questão de... Vamos pensar em saúde. Sim. Tem gente que é personal, mas não, além de não fazer o que propõe o aluno fazer, ele tem uma vida que vai na contramão disso. O cara tem uma vida, não dorme, é frio, são escolhas. Então, se você quer, e dentro daquilo que você falou, o cara que vem por estética, ele fica menos do que o cara que vem pela saúde. Então, isso te dá uma oportunidade de você começar a entender o profissional que está do seu lado. Exato. Se o cara ele não prega nada do que ele fala, se ele não executa, não tem congruência, é uma linha tênue ali de você, às vezes, estar com um personal que é charlatão também. E o Nutri que é charlatão também. O Nutri que é charlatão. Agora, você faz exercício, tem isso na sua rotina. Você não tem que performar, você não tem que ter um... Eu faço dentro do que eu posso, eu estava brincando lá, fazendo uma aulinha de pilates, dentro da questão da atividade, eu dou mais de 15 mil passos por dia. Sim! Então, acaba que outra coisa que é importante entender, exercício físico é totalmente diferente de atividade física, que é totalmente de performance. Exato. Nessa escala, atividade física é tudo que demanda trabalho. Você está limpando a sua casa, a Polly, por exemplo, eu cheguei aqui, ela me recebeu, tinha elevador, e ela fez eu subir a escada, são 74 andares. 74 degraus, lances de escada, 74 lances de escada. 74, Você não, tô brincando. tá. Eu já ia falar, meu Deus, que nível de concentração que eu vim falando na cabeça dele na escada. E aí acaba que a gente tem que entender que a atividade física, ela não vai te tirar do sedentarismo, porque é uma coisa habitual. Se a pessoa, se você trabalha, eu trabalho como personal, eu falo, a minha mãe sempre falou, estuda, senão você vai ter que pegar peso a vida inteira. Eu pego peso a vida inteira, mas acaba que isso não me tira do sedentarismo. Sim. Eu tenho que estar de olho na balança, eu tenho que estar de olho hábito de vida, nos hábitos de vida, na alimentação, e isso vai me dar um parâmetro. Aí, gente, cá pra nós, você chega numa nutricionista que não faz dieta, que não tem uma... Exato. Não faz isso sentido. É normal. Se o Danilo trabalha com saúde... O cardiologista que tá fumando, que eu já vi. É o que eu mais vejo. O que você tem que pensar você precisa... estar dentro dos parâmetros de saúde é diferente de alta performance. Com certeza. Eu me exercito, o Danilo se exercita, isso não quer dizer que ele não está se exercitando, que ele não está pregando a saúde. E é claro que a gente, de maneira geral, especialmente a gente, pensando em estética, a gente é julgado pelo nosso cliente. Certeza. Mas o que a gente está falando aqui, que não é sobre ser 80%, alta performance. A gente não precisa estar correndo 400 maratonas para entender sobre isso, mas também não precisa fazer nada, né? É exatamente sobre isso. Então, assim, o que às vezes a gente vê
é muito profissional que não entende nada. Eu até brinco que o nutroesportivo te traz da mesa, né? Que não Sim, pratica esporte. sim. Por exemplo, um cara que é um nutroesportivo, que se diz nutroesportivo porque ele tem uma especialização, mas o cara, o único esporte que ele pratica é musculação. Esse cara não sabe nada de endurance. Quantos clientes já chegaram na minha mesa de nutricionistas que se diziam esportivos, tá? Tava escrito lá. A paciente falou assim, eu vou correr 15 km. O que você me prescreve? A nutricionista não sabia o que era um gel de carboidrato. Isso é nutroesportivo, tá? Então eu acho que a partir do momento que você vive do esporte, a gente não tá falando sobre isso. Mas é porque existe um estigma dentro da minha profissão, dentro da profissão do Danilo, em que a gente precisa estar na alta performance. Meu amigo, se nem você está na alta performance, não é sobre isso. É sobre você entender o que é o justo, o correto mediante a ciência e saber conduzir esse cliente. Né? Sim, com certeza. Nem sempre, e muitas vezes, o treinador que está em alta performance, ele dá pouquíssima atenção para o seu negócio. E outra coisa, depois por vocês aí que estão na rede, dá uma pausinha e vai lá e pesquisa quem que era o treinador do Usain Bolt. Uhum. E aí, olha o gordinho da lancheira lá na beira da pista. E ele revolucionou a corrida de 100 metros. Exatamente. Ele pegou um corredor que tinha características totalmente diferentes do aquele padrão de ser um pitbullzinho, baixinho, fortinho. O cara longo, perna longa. E aí ele descobriu o seguinte, porque quando, por curiosidade, você que nunca viu ele correr, que eu acho que é um ícone do atletismo, parece que ele está acelerando do meio para frente. Mas para falar a verdade, todos estão perdendo velocidade e ele consegue décimos de segundo de manutenção a mais. Isso fez ele correr a 9,2 segundos os 100 metros. E o treinador dele que teve essa sacada é um ex-atleta, que trabalhava com vários corredores de pista, de velocidade, e ele teve essa sacadinha que mudou a história do esporte. Então, igual a Polly falou brilhantemente, você não precisa performar, e esse recado para quem é da nossa área, não precisa performar, mas você precisa pelo menos estar ciente da parte científica e também estudar, né? Experimentar o exercício físico na sua natureza mais primordial. Ir lá e faz uma coisa e faz outra, entende um pouco de tudo. Tem estudos que mostram que a alta performance ela chega a ser por menos de 2% da vida. Não tem, acho que é 2% o número, eu não me lembro muito bem, porque esse estudo a gente lê tanto, acaba que não decora muita coisa. Mas eu acho que são 2% da nossa vida que significa em alta performance. E é exatamente por isso que os atletas têm um tempo ali de aposentam cedo. Muito cedo. Quando o médico norte-americano lançou aquele... lá nos primórdios, também, quando ele estava na faculdade, ele lançou um livro que foi discutido muito, porque esporte não é saúde. Esporte não é saúde. Não é saúde, mesmo. eu concordo plenamente. Esporte, olha a idade com um jogador de futebol, o Neymar, falando em aposentadoria aos 34, 35 anos. Sim, esporte. Olha o tanto de lesão que ele teve, a questão de impacto, a questão de tudo. Agora, o exercício físico, ele não é contraindicado nem por idade. Eu tenho alunos de 10 anos, da mesma forma que eu já tive um aluno de 103 anos. Sim. E igual você falou, você trabalha desde a parte da saúde e bem-estar com reabilitação até a parte da alta performance. Sim. E exatamente por isso a gente saber que exercício físico é diferente de alta performance. É só deixar isso claro, porque às vezes as pessoas confundem. Sim. Em tempo de rede social, se você não correr no pace tanto, você tá fora do padrão. Né? E a cobrança. Né? Cobrança. Uma coisa que era pra ser algo pra sua cabeça, pra você melhorar a sua ansiedade, você tá te deixando mais ansioso. Mais ansioso ainda. Exato. Danilo, se você pudesse dar 3 conselhos para quem quer evitar lesão, são os maiores erros aí que as pessoas fazem para que se lesionam, e quais conselhos você daria para essas pessoas? Lesão, tem um estudo recente, inclusive, que avaliou 800 corredores, ele hoje está em 2026, 2024, meados de 2024, ele apontou algumas características interessantes. Primeiro, o que lesiona é volume. Então, as lesões articulares, em questão de inflamatórias, elas são por excesso de volume percorrido sem adaptação. Isso a gente já chega a duas ideias claras de evitar lesão. Primeiro, controle o volume que você está correndo.
Volumes a partir de 27 quilômetros semanais já são lesivos quando não são bem prescritos. Estruturados, é. E aí, a partir daí, o segundo questão para evitar lesão, o segundo conselho, faça sempre uma progressão bem estruturada. Então, se você corre hoje, essa semana 27, próxima semana você vai correr uma semana de consolidação 27, aí isso te permite aumentar um pouquinho, até 10% do volume, então você pode passar para 30%. Só que semanas consecutivas de manutenção e aumento de volume requerem uma semana regenerativa. Então, às vezes você vai fazer 27, 27, 30, depois cai para 26. 27, aí depois vai 20, 28, 29, 32, cai para 27. Então, sempre você tem que dar tempo do seu organismo se recuperar. E uma dica também que eu vou dar, que foge de todas as dicas que a galera costuma dar, pessoal, tênis de placa não lesiona, mas a forma que a galera compra, adquire, utiliza o tênis, muitas vezes coloca vocês em alguns riscos. Olha, o tênis de placa, hoje em dia, se a gente falar que ele não revolucionou também o esporte, a gente vai estar mentindo. Muitos recordes mundiais caíram através do tênis de placa. O tênis de placa, ele nada mais faz do que imitar o que seu corpo faz com maestria. O seu músculo, a sua fibra muscular, ela tem um componente elástico que ela acumula energia durante a absorção do impacto e dispara, isso transformando em movimento. A placa faz a mesma coisa. Se você soltar o tênis de placa, que é dar um pulinho para frente sozinho. O drop dele é maior, que é a diferença entre o entressola e a ponta do pé. E isso faz com que a pessoa tenha, entre aspas, uma melhoria na performance, uma melhor adaptação ao treino. Só que, por outro lado, é um tênis muito caro. Então, a gente vai falar de tênis aí a partir de R$ 1.300, chegando até tênis de R$ 4.500. Que é um da Adidas, que você usa ele apenas para uma prova, uma maratona. Ou seja, você gasta esse dinheiro para uma prova. Por quê? Porque é um tênis extremamente leve, por ser leve, o material muitas vezes não é durável, e ele tem uma longevidade baixa. Então, os tênis de placa rodam na casa de 300 km. Mas peraí, você paga R$ 4.000 num tênis que vai rodar 300 km e ele ainda é menos durável? Aí a gente volta naquela questão da performance. Ah, entendi. Não, foi só mas assim... pensamento. Entendi, que é menina, entendi. Você entendeu? Você entendeu? Comenta aqui nos comentários. Pelo amor acaba de que Deus. assim, como a galera nessa vontade de performar, acaba procurando um atalho e acha que o tênis vai ser mais importante que o treino. Então a gente está falando justamente isso. Quem corre devagarzinho tem condição de comprar um tênis desse? Ótimo. Só que saiba que o tênis ele dura pouco. E você vai fazer suas provas com ele, treinar com tênis normais, sem placa, no caso. E aí depois você utiliza o tênis na prova. Beleza, fez 1, 2, 3 provas, porque o tênis aposenta ele. O tênis está novinho. Você olha por cima e fala assim, nossa, mas ele tá zero. Só que eu, por exemplo, eu tenho um Supra que eu usei para fazer uma prova, os meus últimos 42 quilômetros foi a Maratona do Rio. Depois eu fiz uma prova da Nike, uma meia maratona. Já deu um terço de tanque dele. Fiz alguns treinos de adaptação, o tênis já estava ali, faltando 80 km para vencer. Nossa. E aí eu comecei a colocar ele para trabalhar, para outras funções, mas não para correr. Agora, se você insiste, tem gente que eu vejo que está com tênis, um Vaporfly da Nike, soltando pedaço. O tênis já deu o que tinha de dar, e está correndo. Aí depois machuca, quer jogar a culpa na Nike, no tênis, na Nutri. Não, gente, se você investe nesse tipo de acessório, saiba que ele tem uma durabilidade baixa e você tem que trocar ele com mais rotina, né? Mais rotineiramente. Sim, é aquela história, né? Nenhum almoço vem grátis. Nenhum almoço vem grátis. Então, para pontuar a questão do volume, né? Você ficar sempre interessado no volume que você está correndo. Quando a progressão vier de aumento, ele não ser muito, então não pode passar de 10% por semana, no máximo. E também tomar conta do tênis aí. Galera, às vezes nem precisa de um tênis de placa e está comprando um tênis de placa. Sabe uma coisa que eu vejo que aumenta muito o risco de lesão? Dieta restritiva.
Também. Dieta restritiva, a pessoa quer emagrecer a qualquer custo, aí ela não entende que se ela comer de maneira correta, sem estar numa dieta restritiva, ela já vai melhorar a eficiência do treino, consequentemente ela vai emagrecer, mas ela quer a qualquer custo, diminui o rendimento no treino, piora o risco de lesão. Não, e o carboidrato é o combustível a do gasolina atleta. do carro. É o combustível. E aí a galera chega lá com jejum intermitente de 12 horas querendo Correr fazer em intervalado, jejum, né? fazer um funcional performance e acumular, porque eu tenho uma aluna, né, a Débora Matos, até ela me mandou uma mensagem super bonitinha hoje, que ela estava com um desconforto no joelho, aí ela conseguiu fazer um baita treino, ela, nossa, obrigado por me treinar, e ela é minha aluna de personal e aluna de assessoria há anos. E ela assim, shape em dia. Eu até brinco na performance, gente, a Débora fez esse treino aqui com tal carga, em tão tempo. E ela é muito Caxias. Então ela faz acompanhamento nutricional, faz personal comigo, faz a planilha via assessoria, e ela tem uma ótima performance dentro do que ela é uma mãe. A gente vai vira e mexe, eu vou falar sobre isso, a dificuldade que as mulheres têm de manter-se treinando em relação aos homens. Ela tem 2 filhos pequenos, marido, ela toma conta da casa, ela tem várias questões que impedem ela de manter esse shape, essa performance, e mesmo assim ela está lá correndo na hora que dá, mora num condomínio, então ela tem a possibilidade de correr mais tarde, coisa que quem não mora no condomínio fechado às vezes não se sente seguro para correr na rua, e ela estava nessa briga esses dias comigo, que ela estava segurando o carbo e treinando forte. Eu, Débora, cara, vê que sou nutricionista, e ela assim, até eu chegava lá no nutricionista, não, eu quero comer menos, aí ele entrou na cabeça dela finalmente. E muitas vezes a culpa é do próprio cliente, ele não quer, mesmo você falando, olha, vai melhorar sua performance. Aumentou violentamente a parte alimentar. Acabou, ela melhorou a composição corporal dela, ganhou músculo, manteve gordura ali. E assim, tava super feliz, sentiu uma dor no joelho, foi uma dor momentânea, mais mecânica, né? E a gente corrigiu ali, fez um fortalecimento, tá voando, super satisfeita e convencida que a dieta pode ser mais calórica, sim. Sim, graças a Deus. E isso é um erro muito das pessoas, que elas acham que elas precisam comer menos para correr mais. Não. É exatamente o contrário. Isso acontece no CrossFit, isso acontece na corrida, isso acontece na bike, isso acontece... Esses dias eu atendi um paciente no motocross. Mesmo? Nossa, menina, eu falei assim, Jesus amado, o homem ficava era 11 horas em prova. Eu já treinei um também, louco. Louco. Esse povo do motocross é meio doidinho, né, da cabeça. Então, e aí eu falava, não, você precisa comer mais. Se você não comer mais, o que vai acontecer? Você vai aumentar muito o depletar do glicogênio, eu tô com uma cliente, inclusive, que vai fazer uma meia maratona em cetose. Um caos. Eu falei, olha, a ciência não mostra que isso é correto, mas você assume o risco, declara e assim... aparece tanto pseudo-pesquisa, né? Ai, menina. Porque fulano a mais nova recente aí, que foi feita pelos caras da cetogênica, já tinha Nutri aí falando que não precisava comer carboidrato. Gente, isso é importante a gente bater nessa tecla também, porque você que fica tendo muito conteúdo na internet, lendo e devorando isso, quem assiste futebol o logaritmo começa a te entregar futebol. Quem vê corrida, só vê corrida. Se a gente fala de treinamento, de fortalecimento, é só isso. Então você consome muito. Sim. Mas a gente tem uma certa expertise para entender o que realmente é certo, o que realmente é viagem. Para não falar que é errado. Eu sempre, nas primeiras aulas, uma das minhas primeiras falas com o aluno é o seguinte: todo mundo chega aqui na assessoria para eu julgar se ele está correndo certo ou errado. E aí eu já vou e desmistifico isso. Assim, não existe corrida certa ou errada. A corrida, a Polly corre do jeito dela, eu corro do meu, a Anne corre do outro, a minha aluna corre a Débora, que eu já falei, corre do outro. Então, onde muita gente vê problema na internet, sabe aquela passadinha clássica da menininha na esteira entrando em calcanhar, eles colocam X, errado. Onde muita gente vê problema, eu vejo características. Sim. E essa característica, ela só vira problema quando começa a gerar um desconforto, que gera uma dor, que
que é mecânica, depois passa para uma dor inflamatória e daí por diante. A minha treinadora fala, muitas vezes você quer corrigir uma coisa que é da pessoa, você gera um outro problema. Com Porque você certeza. quer corrigir um problema que a ciência fala, né? Às vezes acontece, da biomecânica, da ciência e tudo mais. Mas aí, beleza, existe a biomecânica, mas aí você vai corrigir uma coisa que sempre foi torta a vida inteira, você vai criar outros problemas, você vai entortar e empenar outras coisas. E a corrida, ela tem essa característica de ela mesmo ir mudando conforme você vai ganhando velocidade. Sim. Então, se você corre devagarzinho, no pace de Adaptando, né? 7,30, que é o tempo que você gasta para fazer 1 quilômetro, corresponde na esteira, para você que está começando, a 8 quilômetros por hora, que a gente fala que passou de um trotezinho para uma corrida. Então, é 8 quilômetros por hora, bem devagarzinho. Aí acaba que a pessoa usa mais músculos de panturrilha, tibial posterior, tibial anterior. São músculos mais da perna. Conforme vai aumentando a velocidade, a potência maior exige músculos maiores. Aí começa quadríceps, posterior de coxa, glúteo, o trabalho de braço vai acompanhar. Então acaba que a mecânica vai evoluindo conforme você vai evoluindo na corrida. E isso é importante vocês entenderem, porque muita gente chega pra mim e fala assim, o pessoal da GoPro fica tirando foto lá no parque, né? De ladinha, pessoa boa, pezinho no ar. GoPro pra me vender foto, ele já me manda no WhatsApp. Pronto. Já me manda no WhatsApp. E a foto bonita. Aham, fala assim, ó, olha, a gente sabe que você gosta das fotos, estou te mandando aqui. E eu falo assim pra eles, ó, vocês me mandam as feias pra montar a figurinha. E aí acaba que a comparação da sua foto é com uma pessoa que corre muito mais rápido que você. Ah, minha corrida é tão feia, não compro nem uma foto, pode. Eu corro, nossa, minha perna não... Assim, rapaz, é porque a sua corrida é sua corrida. Exatamente. E você não corre a 18 km por hora igual o Valdano, igual o Romário, igual as Sandrinhas. A corrida da Sandrinha, que é uma das minhas corredoras que se destacam, ela é petitinha, calcanharzinho, mas ela tá correndo 16 km por hora. Num pace, lembra que eu falei de 7,30 por quilômetro? Ela corre num pace de 4 por quilômetro, 5 quilômetros dela. Então corresponde a 16 km por hora. E isso pra mulher, só deixando claro que pra mulher é muito, bom, porque existe uma grande diferença enorme entre o pace masculino e o pace feminino, né? Então, quando a gente está pensando nisso, a gente também tem muita mulher que se compara com elite. Mulher tem que se comparar com mulher, homem tem que se comparar com homem. Sim. E isso tem diferenças em relação ao treino. Pra você ter uma ideia, a Sandrinha, tem a Sandrinha, a Robertinha, que são... Tudo que são pequenininhas. Ah, entendi. E acaba que elas correm com muitos homens, então elas chegam ali com homens que correm bem, só que elas sempre são destaque na performance dela. Só que pegar o mesmo tempo delas, da Sandrinha que faz na casa de 19, ambas fazem na casa de 19 nos 5 minutos, né? É de 19:01 até 19:59, porque mulher também vai depender de ciclo menstrual, vai depender de uma série de fatores que o homem é muito mais linear, mas elas estão nessa casa. Um homem que faz, elas estão ganhando a prova com esse tempo. Então, ali entre as primeiras. O homem que faz esse tempo, ele não fica nem entre os 10. Sim. Não fica nem entre os 20. Então, a diferença é gritante. Até porque a mulher tem menos massa muscular, acaba que elas têm uma composição corporal que tem um pouco mais de gordura em mama, em glúteo, e acaba que... Isso pesa mais. Isso pesa mais, não gera trabalho, o homem que faz esse tempo, consegue ter um percentual de gordura muito mais baixo. Sim. Isso facilita muito. E também, hoje, eu vejo que, graças a Deus, tem mudado um pouco a questão da mulher no esporte, então eu fico super feliz quando eu vejo que aparece umas 10 meninas que correm bem. Por quê? Porque eu vejo que tem mais mulher treinando, que elas estão tendo mais tempo, os parceiros, vocês que são parceiros aí que a sua mulher treina, ajuda, motiva. Fica com a criança para ela fazer o treino dela, porque é muito difícil, porque tem toda essa responsabilidade de dupla jornada de trabalho, de casa, de filho, e é complicado. E por isso eu não sei nem a que ponto elas poderiam chegar mais rápido. Tem mulher aí que performa na casa de 16 minutos, só que são atletas. Então, só que a gente consegue ter atletas amadores que correm muito próximo dos atletas profissionais.
E a gente ainda não tem essa realidade das mulheres. A gente não tem mulher que é atleta amadora que corre muito próximo do atleta profissional. Por quê? Porque embarra nessa questão cultural da mulher não ter tanto tempo quanto o homem para treinar. E nem só uma questão de tempo. Eu, que sou uma mulher que corre, tem horário que eu não consigo treinar, né? Tem horário, por exemplo, eu atendi hoje até às 8 e deu tudo errado de manhã, foi muito corrido, não fiz meu treino, são 8 horas da noite. Entendeu? Aí, ou você tem duas opções, ou você vai correr na rua e correr um risco, porque 8 horas da noite... esteira. Exato. Ou você vai na esteira. Porque se você vai na rua, você tem um risco da exposição. E esse risco, ok, ele é aumentado à noite, mas eu já passei por esse risco de dia, em plena luz do dia, e em pleno Parque Sabiá, já aconteceu. Então tem alguns cuidados que a mulher hoje precisa ter em comparação ao homem. O homem, se o Danilo for correr aqui 8 horas da noite, foda-se. Gente, a minha última maratona eu fiz a base dela de 20 às 21h30 num lugar isolado, lá no Parque Sul Caraíba, não tinha nada, era uma construção. E eu me sentia confortável de estar treinando. A mulher nunca vai ser isso. E a mulher, ela, além de tudo isso, tem uma cobrança. Eu, para vir para cá, eu tomei um banho, coloquei uma calça, cabelo tal, dei um tapa no cabelo, pronto. A mulher tem que fazer uma maquiagem, tem que lavar o cabelo, secar o cabelo. Exato. Eu vejo essa luta lá no CT. Tem mulher que chega no CT, treina rápido, vai, toma, escova o cabelo já sai para ir trabalhar. E sai para trabalhar. Uma correria danada. Então, acaba que um dia que tiver realmente direitos iguais, até esportivos também, eu acho que a mulher ainda tem muito a evoluir em performance, pensando tem muito talento escondido quem aí. Procura isso, né, obviamente, e acaba que a gente vai ter resultados ainda mais expressivos. Que às vezes você vê uma mulher que corre super bem e tem tudo isso. Imagina se ela tivesse um pouquinho mais de qualidade ali, de tempo, de qualidade de esporte ali, de uma necessidade um pouco melhor ali. Uma segurança maior para fazer maior, a hora que tem... Essa mulher performaria muito mais. Com certeza. Entendeu? Então, por exemplo, como eu sou uma mulher corredora, eu sei exatamente sobre isso. Tem roupa que há um tempo atrás eu usava, hoje eu já não uso mais. Porque as coisas cada dia... Eu tô com um projeto, igual aquele pessoal se sentindo super chique, assim, que eu não posso falar ainda. Não pode falar, projeto escondido. Mas eu vou dar um spoiler. Spoiler. E eu venho na assessoria, até falando isso muito pros manos, pros caras, falo assim, cara, às vezes abre mão do seu treino para ajudar alguém da equipe. Tenta proporcionar um minuto de paz, vê que a menina às vezes tem uma moto perto, tem um carro incomodando, tal. Cola com ela ali, treina um pouquinho com ela, que tá com a mesma camiseta da assessoria, ela vai sentir que, mesmo que às vezes não conhece, mas chega, se apresenta, sou da assessoria também, eu vi que tá te incomodando, fica junto. E aí, pensando nisso tudo, eu tô desde o ano passado, com a ideia muito forte na cabeça de proporcionar uma segurança maior, não só para mulheres da equipe, mas para mulheres de Uberlândia em si. E isso a gente está desenvolvendo um projeto a algumas mãos para proporcionar um local, às vezes uma companhia, alguma coisa. E quem sabe aí nos próximos meses a gente vai ter o Volta Aqui, a gente vai falar sobre isso. Com você certeza, que é mulher... Danilo sempre será um convidado aí muito bem-vindo. É um parceiro de muitos anos, né? Ele tem vários projetos dentro da assessoria, esse é mais um, e eu gostaria de participar. Eu não sou... Não só para vai madrinhar. Com certeza, vai ser um prazer, é todo meu. Eu gosto muito de lidar com os meus parceiros e trazendo aqui, é a primeira vez o Danilo, com certeza terão outras, o podcast ele vai acontecer quinzenalmente, o podcast vai acontecer quinzenalmente, a gente já tem ali uma agenda de convidados. E é um prazer enorme conhecer um pouco mais eu já conheço, né, mas trazer isso para o público, trazer isso para o YouTube, precisa ser visto no YouTube, a equipe Danilo Faria, para a gente poder trazer conhecimento e informação de verdade. A gente já viu várias problemáticas ali que a gente tem dentro do consultório, dentro das pessoas que começam a iniciar no esporte, até as pessoas que estão já mais avançadas, e que o acompanhamento faz total diferença. Então, se você quer conhecer um pouco mais do Danilo, aproveite e vá lá nas redes sociais, tanto da equipe Danilo Faria, @equipe Danilo Faria, e o Instagram do Danilo também, onde ele posta mais o conteúdo ali do personal. Sim. Então, se você quer conhecer mais
sobre esse trabalho individualizado e personalizado que o Danilo tem, da assessoria, de toda a multidisciplinaridade, dos profissionais que ele acompanha, vá no Instagram dele, a gente vai deixar aqui na descrição, e participe desse movimento que tem várias vertentes aí, vários projetos dentro da equipe. É um profissional que eu acompanho há vários anos e que está sempre aqui com a gente. Eu agradeço imensamente a sua participação. E a gente ficou, nossa, acho que a gente ficou umas 2 horas falando aqui nesse podcast, mas teria assunto para mais de 5. Opa! Porque... Então tem que curtir, né? Então, tem que curtir, tem que deixar um comentário. Quem chegou no finalzinho aí, coloca a palavra eu vi. Então, as duas palavras, eu vi. Pra gente saber que chegou no finalzinho. Você chegou até no final. Você coloca eu vi lá nos comentários, tanto do podcast, ou tanto no Spotify, quanto no YouTube. E que também nos acompanha na rede social. É um prazer falar com vocês. Se você aí chegou, caiu de paraquedas, não sabe nem quem que é, você vai se inscrever no nosso canal. Nós temos ali vários vídeos trazendo conteúdo para vocês. Vai nos seguir nas redes sociais, @PolianaNutri, @equipe Danilo Faria. E você vai conhecer um pouco mais do nosso trabalho e fique por aqui. Se inscreva, curte esse vídeo, nos ajude a produzir mais conteúdo e coloca ali no sininho para chegar sempre na sua notificação. É um prazer te acompanhar no carro, no trabalho, no café da manhã, seja lá da onde que você esteja ouvindo esse episódio. Mais uma vez, muito obrigada por doar o seu tempo. Nós temos, eu tenho um presente para você, mas essa só os curiosos vão ficar aí só falando, só vendo o que é, só ouvindo, né? Mas eu agradeço demais e até a próxima, né, Danilo? Muito obrigada. Gente, até a próxima. Vejo vocês no próximo episódio. Valeu.